Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente, aqui de São Paulo, capital. Rapaz, como a situação está meio complicada. Eu estive assistindo uma pequeno bate-papo de um famoso expoente aí dos evangélicos. E em dado momento, ele teceu comentários sobre a reencarnação. E ele diz textualmente que a reencarnação não existe. Que ela é contrário à lei de Deus. Que a Bíblia condena a reencarnação. Que a Bíblia condena a reencarnação. Coitado. Como a pessoa pode se colocar como o pastor de ovelhas, sendo que ela não enxerga um simples palmo além do próprio nariz? É uma pena. Isso só demonstra que o problema não está no pastor, mas sim naqueles que o seguem e que o idolatram. Enquanto existir os cegos da realidade natural das coisas, vão existir os espertalhões. Não é verdade? As pessoas gostam de serem enganadas. Estou mentindo? Então ela vai em determinados lugares, querendo ouvir determinadas informações, e o pastor, ele vai falar simplesmente aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer facilidade da vida? Tem que pagar. Por isso que alguns aí fazem o que fazem. E esses pastores, eles bem compreendem que a reencarnação existe. Mas diante do dinheiro, vai fazer o quê? E eles dizem sobre a prosperidade, que Deus promete a prosperidade, que Deus vai lhe dar dinheiro através dos desafios, aquelas conversas moles que eles sabem muito bem fazer. Só que eles se esquecem. Na verdade, eles não se esquecem. Eles sabem que quem prometeu as maiores riquezas do mundo, se o seguissem, foi Satanás, o suposto Satanás. Lá no monte, quando ele vira para Jesus e diz: siga-me, que eu te darei todos os reinos e todas as riquezas. Eles sabem disso. Mas cada um com a sua própria consciência. Eu certa vez, algumas vezes, tive a oportunidade de conversar com o Padre Quevedo. Eu tinha uma banca de livro aqui na Maria Paula, próximo à Federação Espírita do Estado de São Paulo. E num sábado pela manhã, passou o Quevedo. Ele acompanhado de um outro meio tantã das ideias. Ele ficou do lado da banca e o rapazinho veio: aqui é uma banca de livro espírita. Eu falei: a banca de livro espírita. Você acredita em reencarnação?
Eu falei, a reencarnação é uma das molas mestras do espiritismo. Mas não foi o espiritismo que a descobriu. Ou que afirmou, não foi o espiritismo único que afirmou a sua existência. O espiritismo simplesmente, ele esclareceu de forma ampla a reencarnação como a justiça divina. Aí ele falou, mas isso não existe. Eu falei, tudo bem, se não existe. E foram embora. Até então eu não tinha percebido que era o Quevedo. Porque o Quevedo, pessoalmente, ele era um tanto quanto diferente daquele Quevedo que a gente via na televisão. Dias depois, no mesmo sábado, eles voltaram, passaram pela banca novamente, e dessa vez o Quevedo ficou em frente à banca. Eu falei, mas eu te conheço, você não é o Quevedo? Com aquele linguajar meio estranho dele. Aí o cara falou, ele acredita na reencarnação. O Quevedo falou, mas reencarnação não é que existe. Não é que existe. Em dado momento ali da discussão, discutimos os negócios bíblicos lá, mas para aquele que não quer enxergar, não adianta. Você pode fazer o que for, não adianta. Em determinado momento eu falei para ele assim, Quevedo, você sabe que a reencarnação existe? Você sabe que é a única forma de explicar o nosso mundo? Mas eu também compreendo, Quevedo, que depois de uma vida inteira, combatendo a reencarnação e o espiritismo, eu sei o quanto deve ser difícil você voltar atrás, Porque você compreende que a reencarnação existe. Aí ele me olhou com aquela carinha dele assim, eu acho que ele não esperava por essa resposta. Ele me olhou assim, deu aquele sorrisinho de espírito pseudo-sábio, virou as costas e foi embora. Tempos depois ele desencarnou. Não sei se alguém tem alguma informações sobre Quevedo lá do outro lado da vida. Porque o momento da morte somos nós para conosco mesmo. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem santo, não tem ninguém. Somos nós com a nossa própria consciência. Mas voltando à questão da encarnação, o Allan Kardec nos coloca lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eu lerei textualmente, abre aspas, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, isto é, a lei natural. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa encarnação, todos nós estamos submetidos, porque
porque ela é lei natural. Muitos podem falar, como Quevedo e outros pastores, de que a reencarnação não existe, mas a lei divina está acima daquilo que nós achamos e daquilo que nós compreendemos. Estudemos o Livro dos Espíritos para compreendermos melhor a lei natural e a natureza que nos cerca. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.